Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai iniciar a nossa aula 9. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a função quadrática. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a função quadrática, como que é a sua definição, qual que é o seu gráfico, como que a gente analisa a sua concavidade, os zeros dessa função, como que a gente encontra, como que a gente encontra o vértice, quando saber se essa função tem valor mínimo ou valor máximo, e a gente vai aprender o estudo dos sinais dessa função. Então, a nossa unidade temática ainda é função e a metodologia é como a gente vem trabalhando, causas positivas e dialogadas. Bom, então vamos para a função quadrática. Aqui. Uma função f que ela vai dos reais para os reais, ela chama-se quadrática quando existe números reais a, b e c. Então, a gente chama isso aqui de índice, mas eles são números, com a sendo diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, o que isso está querendo dizer? Primeiramente, vamos entender por que esse A tem que ser diferente de zero sempre. Bom, se eu estou falando de uma função quadrática, eu preciso de alguma coisa que seja elevado ao quadrado, né? Faz sentido, lembra o nome. Então, aqui a gente falou que a função f de x ela tem um quadrado aqui, um x ao quadrado. O A, ele é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, se esse A for zero, isso aqui tudo é zero. Então, vai me sobrar bx mais c. Bx mais c é uma função quadrática? Não, não é, porque não tem elevado ao quadrado. Então, o a ele sempre tem que ser diferente de zero para ser uma função quadrática, senão não vai ser. Então, tá. É muito importante a gente aprender a identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c em cada função. Então, analisando essa aqui, o a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Sempre que aparecer o x ao quadrado, o número que tiver com ele vai ser o a. O b é sempre o valor que acompanha o x. Então, onde tiver x, o número que tiver com ele vai ser o b. O c ele é um termo independente, ele não multiplica com ninguém. Então, ele é sozinho, ele só está somando na nossa função quadrática. Então tá, para a gente entender melhor, vamos analisar alguns exemplos aqui de função quadrática. Esse primeiro aqui, f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Bom, comparando essa função aqui com essa aqui de cima, o que a gente tem? F de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos identificar em cada uma dessas funções quem é o a, quem é o b, quem é o c. Bom, o a, a gente disse que ele estava junto com o x ao quadrado. Então, a gente vai na nossa função, a gente vai encontrar quem é o x ao quadrado e vai ver que númerozinho está com ele. Então, o 3. Então, o nosso a é igual a 3. O b é quem acompanha o x. Então, eu vou lá, vou ver onde é que está o x está aqui. Quem que está com ele? O menos 2. Então, esse aqui é o b. O c é quem está sozinho, então ele está só somando. Então, o c é 1. Perfeito. Nessa função aqui, vamos identificar novamente se ela é quadrática e identificar o a, b e o c. Bom, então eu tenho f de x igual a menos x ao quadrado mais 100x. É quadrática porque eu tenho o x ao quadrado, então perfeito. Agora vamos identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. Eu sei que o a ele acompanha o x ao quadrado. Se aqui eu tenho x ao quadrado, eu tenho menos 1, né? Sempre que eu tenho uma multiplicação que não aparece número, é sempre o númerozinho 1. Então, esse aqui é meu a. O a é igual a menos 1. O meu b é quem está com o x. Então, eu vou encontrar quem é o x. Ah, quem está com o x é o 100. Então, o meu b vale 100. E o meu c é como se eu tivesse aqui um zero. Então, o meu c, nesse caso, ele é zero porque ele não aparece. Nesse caso aqui, f de x é igual a 20x ao quadrado. Mas essa função tão pequena, será que ela é uma quadrática? Sim, ela é uma quadrática porque o a é diferente de zero e ela tem um x elevado ao quadrado. Então, beleza, ela é uma função quadrática. Vamos identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a é quem está com x ao quadrado. Então, eu tenho aqui o 20. Então, esse aqui é o meu a. O meu b é quem está com o x. Mas se eu não tenho x, então o b ele é zero. O meu c é quem soma sozinho. Se eu não tenho, ele também é zero. Então, esses exemplos, só para a gente entender que podem o a, b e o c aparecer na função, ou pode eles não aparecerem. Quem sempre vai aparecer é o a. A gente sempre vai ter o valor do a. Do b e do c, se eles não aparecerem, é sempre zero.
Então, aqui só para a gente entender um pouquinho o gráfico, né? O gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola. Então, ou ele é voltado para cima, ou ele é voltado para baixo. A gente vai ver com bastante calma depois. Mas só para a gente se familiarizando com esse tipo de gráfico. Bom, agora vamos entender como que é o gráfico de uma função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola, igual eu falei, cuja concavidade é determinada de acordo com o valor de A. O que é concavidade? Ou ele tem concavidade para cima, ou ele tem concavidade para baixo. Ele só tem esses dois tipos, ele só vai ter esses dois tipos. Ou ele vai ser para cima, ou ele vai ser para baixo. Se o A for igual a zero, for maior do que zero, perdão, a concavidade da parábola estará voltada para cima. E se o A for menor do que zero, a concavidade da parábola estará voltada para baixo. Lembrando, como que é uma função quadrática? Ela é do tipo A, vou escrever aqui, x ao quadrado mais bx mais c. Bom, para uma função quadrática existir, eu só preciso do A. Isso a gente já conversou no comecinho da aula. Então, esse A ele vai me dizer se a função ela vai estar com a boquinha para cima, que é esse caso aqui, ou com a boquinha para baixo. Se ela vai estar feliz ou se ela vai estar triste. Bom, se o A for menor do que zero, ou seja, se ele for um valor negativo, então se eu tiver menos A ou menos 3A, que eu tiver um valor negativo, que daí torna esse valor um número menor do que zero, a nossa concavidade vai estar para baixo. Então, ela vai fazer a boquinha triste aqui, né? Que a gente tem aqui. Se o A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, então se eu tiver um mais A, ele vai ter a concavidade voltada para cima. Então, tá aqui o meu gráfico, a boquinha para cima. Ele tá feliz. Sempre que o A for maior do que zero, a gente diz, né, que tá feliz porque a boquinha é voltada para cima. É uma macetinho que a gente usa para não esquecer. Mas só tem esses dois tipos de... A função quadrática, ela sempre vai ser uma parábola, ou ela vai ser voltada para cima ou voltada para baixo. Só tem essas duas opções pro gráfico da função quadrática. Então tá, como que a gente encontra o zero ou as raízes da função quadrática? Então, zero ou raízes, quando a gente fala, é basicamente a mesma coisa. Então, determinar as raízes ao zero de uma função do segundo grau, que é a função quadrática, ela também pode ser do segundo grau, tá? Não tinha falado isso ainda, mas... consiste em determinar os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas. Lembrando, o eixo das abscissas é o eixo x. Lembra que a gente falou lá nas aulas anteriores? O eixo das abscissas é o eixo x. Quando a gente trabalha com... né? Então, aqui o plano cartesiano. Então, aqui é o y, aqui é o x. Quando eu encontro as raízes, eu quero saber que pontos que a função está cortando esse eixo aqui, o eixo x, que é o eixo das abscissas, no plano cartesiano. Bom, então, se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ela é quadrática, né? A gente pode determinar a sua raiz considerando f de x igual a zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é o que está aqui. Eu vou obter, então, uma equação do segundo grau, porque eu vou pegar essa minha função e vou igualar ela a zero. E como a gente sabe, como é uma equação do segundo grau, a gente pode resolver a partir de Bhaskara, né? Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 a c. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, vamos lá. O delta ele vai ser muito importante para a gente. Então, sempre quando tiver uma função do segundo grau, né, uma função quadrática, eu vou ter ela dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Mesmo que o b ou o c não apareçam, a gente sabe que eles estão ali e que eles são valores de zero. Então, vai ter sempre essa carinha aqui. E eu quero determinar a sua raiz, então eu vou pegar a minha função e vou igualar ela a zero. Se eu pego essa função e eu igualo ela a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau a gente resolve pelo método de Bhaskara,
que é o método do delta, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular quem é esse delta. Então, tipo, vai ter o delta a gente sabe que ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir o valor de b aqui, o valor do a aqui, o valor do c aqui, e eu vou descobrir quem é esse delta. Se esse delta for maior do que zero, ou seja, se ele for um valor positivo, a gente sabe que essa função ela vai ter duas raízes reais e elas vão ser diferentes, elas vão ser distintas. Se o delta for igual a zero, tudo vai identificar esse carinha aqui pra gente, ó. É muito importante nesse caso. Se ele for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais, né? Só que elas vão ser iguais. E se o delta for menor do que zero, a gente não tem uma raiz real. A gente vai ter raízes complexas, mas a gente não vai entrar nesse conteúdo. Então, a gente simplesmente diz que essa função ela não tem raiz, né? Tá, então vamos calcular nesse caso aqui. A gente tem essa nossa função x ao quadrado menos x menos 2. Vamos identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. A gente sabe então que o a é igual a 1, porque ele está aqui acompanhado do x ao quadrado. O b é igual a menos 1, que ele está aqui acompanhado do x. E o c é igual a menos 2, que ele está sozinho. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o delta. Eu sei que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vou só substituir esses valores aqui na fórmula. O b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a. O a é 1, o c é menos 2. Então, menos 1 ao quadrado é 1, positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. 1 mais 8 é 9. Então, eu sei que esse meu delta ele é maior do que zero. Então, se ele é maior do que zero, eu vou ter raízes reais e diferentes. Então, eu vou ter que o meu x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter o x uma linha e o x duas linhas, porque eu vou ter duas raízes reais. O que muda nessas raízes é que uma vai ser com a raiz do delta positiva e a outra vai ser a raiz do delta negativa. Então, aqui a gente aplicou os valores, né? Menos b, então menos 1 mais raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, eu vou ter que o meu x' é igual a 1 mais raiz de 9 é 3 sobre 2. Isso aqui me dá 4. 1 mais 3 é 4 sobre 2. E 4 sobre 2 a gente sabe que é 2, então x' é 2. O x duas linhas que a gente tem ali, eu vou ter 1. Agora, aqui é negativo, então menos 3, porque 3 é raiz de 9, sobre 2. Então, aqui eu vou ter 1 menos 3, menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. Então, eu tenho que uma raiz é 2 e uma raiz é menos 1. Portanto, elas são reais e são distintas. Bom, vamos identificar o que isso significa no gráfico. Então, eu tenho aqui o meu gráfico, né? Como o A ele é positivo, o A é 1, então eu tenho que o A, vamos já usar o que a gente aprendeu antes. Eu sei que o A ele é maior do que zero, então a parábola é para cima. Então, tá aqui minha parábola voltada para cima. Quando eu encontro o zero ou raiz da função, a gente descobriu que é o valor que corta o eixo das abscissas. Então, né, novamente, aqui a gente tem que é o eixo y, aqui a gente tem que é o eixo x. Então, tá aqui essa nossa função. O valor que a gente encontrou, menos 1 e o 2. Então, eles estão aqui, que é o valor que essa função corta o eixo x. Então, eu posso encontrar o zero da raiz, né, o zero da função ou a raiz da função fazendo todo esse cálculo, ou se eu tiver o gráfico, eu consigo analisar através do gráfico. Bom, então, para que valores de k a função x ao quadrado menos 2x mais k tem valores reais diferentes? Bom, quando que ela vai ter zero reais e diferentes? Quando o delta for maior do que zero. Mas quem que é meu delta? b ao quadrado menos 4ac. Então, primeiramente, a gente descobrir quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, nesse caso, a gente tem que o a é o valor que compõe o x ao quadrado, então ele é 1, ele está aqui escondidinho. O meu b é o valor que acompanha o x, então ele é menos 2, beleza. E o c é quem está sozinho, que nesse caso é o k. Então, eu sei que o meu delta precisa ser maior do que zero, porque a raiz ela pede que tenha zero reais e diferentes. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas quem que é meu b? Meu b é menos 2, então eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado.
menos 4, que já é da fórmula, o A é o 1 e o C é K. Então, tá aqui todos os valorzinhos. Então, menos 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes K, menos 4K. Mas eu sei que esse meu delta, ele precisa ser maior do que zero. Então, eu sei que 4 menos 4K tem que ser maior do que zero. Novamente, eu tenho que deixar a letra de um lado e o número do outro. Então, eu tenho aqui 4 menos 4K maior do que zero. Então, esse 4 está somando, ele vem para o outro lado diminuindo. Então, eu vou ter menos 4K maior do que menos 4. Só que eu não quero saber os valores negativos. Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Então, menos 4K vezes menos 1 vai ficar 4K positivo. Como multipliquei por menos 1, aqui era menos 4K maior, agora é 4K menor. Eu mudo também essa operação, era um sinal de maior, agora é um sinal de menor. E o menos 4 se torna 4. Então, eu vou ter 4K menor do que 4. Então, se eu quero saber só quem é K, esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo, então eu vou ter 4 sobre 4. Eu sei que essa função ela vai ter zeros reais diferentes quando K ele for menor do que 1. Então, é isso que a gente descobriu resolvendo esse exercício. Então, nem sempre a gente vai ter que fazer toda aquela conta do Bhaskara. Se ele só quer, ele vai dar alguma incógnita no meio da função e ele quer saber que valor tem que ter essa incógnita para ter zeros reais diferentes, ou ter só funções zeros reais iguais, ou então não ter raiz, né? Por isso que é muito claro deixar aquele gráfico ter bem claro, delta maior do que zero, menor do que zero, delta maior do que zero, ou o delta igual a zero. Isso está bem claro para vocês, tá? Então, como que eu faço para descobrir o vértice da parábola? O vértice da parábola ele corresponde ao ponto que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. A gente calcula, né, lembrando que o vértice é dado por x e y, que é um ponto no plano cartesiano, lembrando o plano cartesiano. Tá aqui o meu y, tá aqui o meu x. Então, se eu quero um ponto, o vértice nada mais é do que um ponto. Então, eu vou ter um valor para x e eu vou ter um valor para y. O x eu descubro da seguinte forma, menos b sobre 2a, e o y é menos delta sobre 4a. Então, essas são as coordenadas do vértice, né? A coordenada x e a coordenada y. Bom, vamos calcular agora, então, essas coordenadas para ficar mais claro. Essas formulazinhas aqui tem que saber, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Encontre as coordenadas do vértice da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Vamos lá. Esse a, ele é um valor negativo. Então, eu tenho que o a ele é menor do que zero. Portanto, a parábola está triste. Parábola voltada para baixo. Então, mais 4x menos 2. Primeira coisa, quando eu vejo uma função do segundo grau, uma função quadrática, aí eu descobri quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, tá. O a, nesse caso, é menos 1, que é o valor que está aqui com o x ao quadrado. O b é igual a 4 e o c é igual a menos 2, né? Conforme a gente está vendo aqui. Se eu quero calcular o vértice dessa função, eu preciso do x do vértice e do y do vértice. A gente tem as formulazinhas que é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, sempre quando a gente quiser as coordenadas do vértice, a gente tem que calcular novamente o delta. Lembrando que o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado é 4, então 4 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, vezes a, o a é menos 1. E o c é menos 2. Então, 4 ao quadrado é 16, porque 4 vezes 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Então, 16 menos 8 é 8. Então, esse aqui é o valor do meu delta. Delta, isso aqui não é um sinal de... Deixa eu só arrumar aqui para não confundir. Delta é igual a 8. Então, agora que a gente calculou delta, a gente consegue descobrir quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, se eu vou substituir aqui no lugar menos b
o b é 4, então é menos b, então é menos 4. 2 vezes menos 1, porque é 2 vezes a, o meu a é menos 1. Então, eu vou ter menos 4 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, menos 4 sobre menos 2, isso aqui é 2 positivo. O meu y do vértice é o menos delta, isso aqui delta é 8, então vai ficar menos 8. 4 vezes o a é menos 1, então 4 vezes menos 1, menos 4. Então, eu vou ter menos 8 sobre menos 4, que também é 2. Então, eu tenho o meu vértice, que é sempre primeiro a coordenada do x, eu descobri que é 2. E depois a coordenada do y, que eu descobri que também é 2. Bom, o que é isso no gráfico? Vamos identificar. Então, a gente já descobriu que ele era parábola voltada para baixo, né? Porque o a é menor do que 0. Então, o vértice é bem esse pontinho aqui, que é o pontinho que a gente encontrou. Então, ele é o pontinho 2 para x e 2 para y. Então, tá aqui o nosso vértice da nossa função que a gente encontrou através das fórmulas. Quando que eu vou ter um valor máximo e um valor mínimo dessa minha função? Se o a ele for maior do que 0, eu vou ter sempre um ponto de mínimo. E se o a for menor do que 0, eu vou ter sempre um ponto de máximo. Então, é basicamente isso que eu tenho que decorar. Se o a ele for maior do que 0, essa função vai ter um mínimo. E se o a for menor do que 0, essa função vai ter um máximo. Então, vamos determinar o valor de m, de forma que a função f de x igual a 3m menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 5x mais 2, admite um valor máximo. Bom, vamos lá. Quem que me identifica se a função vai ter um valor de mínimo ou vai ter um valor de máximo? O a. Então, se eu quero que ela tenha um valor máximo, lembrando, o a ele tem que ser menor do que 0. Então, eu tenho que ter a menor do que 0. Mas quem que é meu a? O meu a que acompanha o x ao quadrado. Então, o meu a ele é igual a 3m menos 1. Todo o resto da minha função não importa, porque quem faz com que essa função admita um valor de máximo ou de mínimo é o a. Então, perfeito. Agora vamos calcular aqui. Então, eu preciso que o a seja menor do que 0, então automaticamente essa função vai ter essa formulazinha aqui, e esse aqui é o valor máximo dela. Então, eu preciso que o meu a, que é 3m menos 1, seja menor do que 0. Então, eu preciso descobrir quem é o m, né? Ele quer que a gente determine o m. Então, esse mais 1 tá subtraindo, vem para cá somando, então vou ter 3m menor do que 1. Então, esse 3 está multiplicando, vem para cá dividindo, eu vou ter m menor do que 1/3. Então, para que valores de m, essa função vai admitir o máximo? Então, m pode ser qualquer número real, desde que ele seja menor do que 1/3. Então, vamos aprender o estudo do sinal dessa função. Bom, estudar o sinal dessa função, ou essa função ela vai ser maior do que 0, vai ser positiva, ou ela vai ser menor do que 0, que vai ser negativa, ou ela vai ser igual a 0. Então, a gente sempre analisa esse estudo do sinal através do discriminante. O discriminante é basicamente o nosso delta aqui. E do coeficiente A. Então, o delta e o coeficiente A eles vão determinar os nossos sinais. Vamos descobrir agora. Bom, se o delta ele for maior do que 0, lembrando que o delta, né, ele é o b ao quadrado menos 4ac. Então, se ele for maior do que 0, o gráfico vai ter esse tipo. Ou seja, se ele é maior do que 0, a gente tem duas raízes reais e diferentes. Então, tá aqui uma e tá aqui a outra, né? Igual a gente calculou lá. Então, tá aqui a raiz 1 e aqui a raiz 2. x1, x2. Ela vai ter esse tipo aqui. Então, aqui é o eixo x, tá? Só pra gente identificar. Quando ela estiver abaixo deste x, ela vai ser negativa. E quando ela estiver acima deste x, ela vai ser positiva. Se o a for menor do que 0, então ela tem cavidade para baixo. Novamente, isso aqui é meu eixo x. Então, quando ela estiver acima deste x, ela vai ter valor positivo. E quando ela estiver abaixo deste x, ela vai ter valor negativo. Quando o delta for maior do que 0, então vai ter raízes diferentes. E o meu a for menor do que 0, então com cavidade para baixo. Vamos ver outro caso. O outro caso, se o delta ele for igual a 0. Então, eu vou ter uma função que ela não vai cortar
o eixo das abscissas, ela vai só encostar em um único valor, porque quando delta é igual a zero, eu tenho duas raízes que elas são iguais, então eu tenho basicamente só uma raiz, que é o valor que o gráfico vai encostar. Então, se o delta for maior do que zero, ela vai ser sempre positiva, e se o delta for menor do que zero, vai ser sempre negativa. Esse caminho é bem importante, é bem legal vocês fizerem no caderno para sempre consultar. Então, e se o delta, então, aqui, se o delta for maior do que zero, então se ele for positivo, se o delta for igual a zero, e se o delta for menor do que zero, ou seja, delta é negativo, quando o delta for negativo, ele não vai ter raízes reais, então ele não vai ter valores que cortam o eixo x, né? Aqui é o eixo x. Então, ele não vai encostar no eixo x, ele vai ser um gráfico flutuante, né? Então, se o delta for maior do que zero, ele sempre vai estar para cima do eixo x, então vai ter sempre valor positivo. E se o delta for menor do que zero, vai ter sempre valor abaixo do eixo x, então vai ter sempre valores negativos. Então, vamos estudar o sinal dessa função aqui. X ao quadrado menos 7x mais 6. Então, nesse caso, a gente tem a maior do que zero, que é o a igual a 1. Então, eu sei que a concavidade é voltada para cima, porque o a é maior do que zero. Eu vou calcular meu delta, né? Lembrando, delta é igual a mais b ao quadrado menos 4 AC. B ao quadrado é menos 7, né? Meu A é 1, meu B é menos 7, meu C é 6. Isso tem que estar bem claro. Então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o B, que é 6. Então, eu tenho delta igual a 25. Se o delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então, vou calcular quem são essas raízes. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, menos 7, menos 7, é isso que eu vou ter. Isso aqui é igual a mais 7, então é o que está aqui. Mais ou menos raiz de delta, delta é 25 sobre 2. Então, eu vou ter o x1, que é quando essa raiz for positiva, então mais 7 mais 5 sobre 2, isso aqui é 6. 7 mais 5 é 12, então eu vou ter 12 sobre 2, isso aqui é 6. E aqui eu vou ter o x, duas linhas, que é quando a raiz de delta é negativa. Então, mais 7 menos 5, isso aqui é 2. Então, eu vou ter 2 sobre 2, que é 1. Então, vamos deixar aqui no gráfico. Então, eu sei que o gráfico ele vai ter essa forma aqui, porque o a é maior do que zero e o delta também é maior do que zero. Então, essa função ela vai ser igual a zero quando for 1 e quando for 6, porque quando for 1 ou quando for 6, porque é o valor que está cortando aqui. Quando corta o eixo dos abscissas, é onde a nossa função é zero. Ela vai ser maior do que zero para x menor do que 1, porque vai estar aqui para cá, e para x maior do que 6, porque vai estar para cá. E ela vai ser menor do que zero entre o 1 e o 6.